Bom dia, vamos hoje falar do que eu intitulei Poemas de Macema, porque, como veremos, e facilmente quem não sabe o que é Macema pode pesquisar vídeos na internet e informar-se também através de textos de pesquisa. Então nós vamos falar dos poemas de Macema em vez de cantos de Macema, porque me parece que estes poemas são poemas que se reportam a momentos de Macema, momentos de batuque, festa, dança, nos quais se tenta muitas vezes o enamoramento com uma moça. Como se sabe também, esse enamoramento não seguia exatamente as regras europeias, como acontecia em muitos lugares do mundo, e por vezes era, se calhar, aproveitado abusivamente por algumas pessoas, mas era de qualquer forma um ambiente mais livre do que aquele da Europa, em que a codificação da sexualidade não era, por um lado, guiada por um critério repressor e, por outro lado, não era tão afinada, restrita, tão codificada que a gente ia cumprir uma infinidade de regras até conseguir chegar ao momento de maior aproximação. Não, ali no ambiente da alegria, da festa, da dança, da Macema, soprava-se qualquer coisa ao ouvido da potencial namorada e podia ser que desse certo ou que não desse. Estes poemas retratam realmente esses ambientes e neles o poeta aborda a dama, tenta qualquer coisa com ela e tipicamente ela recusa. Portanto, a diegese, digamos, a história, ou se quisermos, o osso da história dos poemas é o mesmo. Nos três, são três que temos publicados, e nos três poemas encontramos o mesmo esqueleto, digamos assim, da história da diegese, que é este. Está-se numa situação, em princípio, de baile, de Macema, o poeta aborda a moça e a moça nega-se. Estes poemas tiveram origem numa primeira composição publicada em 1878 no Jornal de Luanda por um senhor chamado João Eusébio da Cruz Tulson. Como se vê pelo nome, pelo apelido, aliás, pelo sobrenome, Tulson é de origem inglesa. Então, João Eusébio da Cruz Tulson era filho de João II Tulson e de Dona Eduarda Virgínia Tulson. A mãe dele depois, o pai morreu e a mãe ficou viúva, acabou casando-se em segundas núpcias com o capitão de fragata, António do Nascimento Pereira de Sampaio, que era então secretário-geral do governo de Angola. Era português, reinol, de origem portuguesa. O pai foi um abastado negociante, a mãe era uma angolana. O pai era compadre de um professor que foi muito conhecido e muito importante no escasso e intermitente sistema de ensino primário em Angola, que foi o professor Miranda Henriques. Recordo que este sistema de escola primária, tinha também um pedaço de escola secundária em Luanda, e este sistema de ensino, nela, a escola primária tinha muito mais importância do que tem hoje. Neste sentido, dava-se muito mais matéria, muito mais conteúdos, aprendiam-se mais coisas do que se aprende hoje na escola primária. Hoje aprende-se mesmo o básico, ensino básico, como em certos países se diz. Naquele tempo era a escola primária, quer dizer, aprendia-se primeiras letras, contas, habilidades, mas também algumas outras noções, por exemplo, de filosofia, de história, geografia, etc. A figura do professor tinha, portanto, muita importância. E o professor Miranda Henriques, como disse, um quadro decisivo do pequeno sistema de ensino angolano da época. O facto de serem compadres, o pai e o professor terá ajudado o filho, certamente também, a desenvolver os seus estudos, a aprimorá-los, a afiná-los, o que, em princípio, facilitou que ele compusesse este poema. Como disse, o primeiro poema desta sequência de três, que podemos chamar Três Poemas de Macema. Como disse também, foi publicado em 1878 no Jornal de Luanda, em Luanda, dirigido pelo Alfredo Trónio, novelista da Ngamuturi. Devo acrescentar ainda que o João Eusébio da Cruz Tulson também participava em atividades teatrais. Havia, na época, mais do que uma associação teatral, ele também participava de representações e de declamações. Era, portanto, uma pessoa com veia artística, embora tenha levado também uma carreira de funcionário público, que o levou até Moçambique em certa altura, depois regressou a Luanda. É, portanto, um luandense típico do século XIX,
um dos tipos de luandense do século XIX, que havia outros tipos, com outra colocação social também e com outra formação cultural também, mas é um típico luandense do século XIX, desta segunda metade do século XIX, e como típico luandense frequentava as danças de Macemba. Aliás, vocês se procurarem na internet, por exemplo no YouTube, Mário Rui Silva, Cantos de Macemba, vão ter uma ideia do que eram esses cantos, essas músicas, e vão ter, pela capa do disco, uma ideia do que era a dança da Macemba, que também vão encontrar em vários vídeos, algumas dessas danças de Macemba já desvirtuadas em vídeos atuais, mas dos talentos necessários a quem se interessa por literatura é o de saber pesquisar e separar, como dizem, o trigo do joio. Vocês saberão escolher, vendo vários vídeos de Macemba, aqueles que são os tradicionais, os mais próximos da tradição. E, como disse, podem procurar textos de pesquisa em que se fala dos cantos e das danças de Macemba. O poema escrito pelo João Osmotusson começa então assim: lá na ilha pequenina, reparem que esta não foi na cidade, foi na ilha pequenina, portanto deve ser na ilha de Luanda, ali mesmo em frente a Luanda, que só é ilha de quando em quando. Há um momento em que a maré baixa, e havia, nesses momentos em que a maré baixava, havia ligação por terra, por areia, naturalmente, à cidade. Quando a maré subia, essa ligação ficava cortada. Lá na ilha pequenina encontrei certa deidade, tão formosa, na verdade, que a julguei obra divina. Vejam esta linguagem tipicamente ultrarromântica que nós já vimos e podemos ver em poemas do Eduardo Neves, do Cordeiro da Mata. Por vezes as pessoas estranham esta linguagem da idade formosa, obra divina, etc. Era uma linguagem comum em discursos de enamoramento e, sobretudo, para aqueles que conheciam bem a literatura romântica e ultrarromântica e eram influenciados por ela, eram leitores dessa literatura, eles e elas, eventualmente, os dois, porque senão a linguagem não funcionava. Então o poeta dirige-se à beldade e diz: vem cá, minha menina, portanto, uma moça nova, vem cá, minha menina, eu lhe disse, oh meu amor, não me fuja, por favor, vá, um beijo, minha bela. Cana, gana, me disse ela, que quer dizer, não, senhor. Esta é a situação de entrada. O poeta, falando em português, aborda uma moça nova e tenta beijá-la. Ela deve ter logo de início tentado fugir, porque ele diz, não me fuja, por favor. E então pede-lhe um beijo em seguida. Ela responde em quimundo. Quando vocês pesquisarem os cantos e danças de Macemba, vão ver que nas danças o homem vem trajado à europeia. Fato completo, laço, chapéu, ele vem trajado à europeia. As damas vêm trajadas à maneira africana das meçanganas, vêm com panos. De maneira que o poeta, ao usar a língua portuguesa, isso coincide com o seu trajo. É como se a língua fosse um traje. E ela, ao responder aqui, mundo, isso coincide também com o traje. Ela tem o traje africano e fala uma língua banto. Mas o poema continua. E como o poeta não tinha a certeza de que todos soubessem Kimundo, todos os que viessem a ler o poema um dia, então ele traduz. Kanangana me disse ela, que quer dizer, não senhor. Repare-se, ele era filho de um homem de ascendência inglesa, a mãe dele casou depois com o secretário-geral do governo de Angola, portanto ele circulava naquela alta roda que incluía comerciantes estrangeiros, funcionários públicos, reiróis, que portanto alguns não chegavam a aprender o Kimundo, ao contrário dos comerciantes comuns que, se não falassem Kimundo, não faziam bons negócios. Por isso ele tem que traduzir, ele está no meio social em que algumas pessoas que irão ler o poema não conseguirão traduzir. Então ele continua a dirigir-se a ela em português. Não sabe que a vida andou só por um beijo seu? O Atolo me respondeu e sorrindo se corou. Quinarie perguntou. Sou João, disse a sorrir, um criado para servir. Que a moto envolveu-me ela. Ganzoa, o aloquelela. Aqui temos de ir ver as notas, traduzir todas estas partes que nem sempre o poeta traduz, o que indica realmente uma situação ambígua. Por vezes ele traduz, está preocupado com a tradução, outras vezes não traduz, acha que toda a gente vai perceber. Certamente seriam expressões mais comuns e menos comuns que determinariam a duplicidade na atitude do poeta de traduzir ou não traduzir. Então, que a mote, ou seja, ficar bem, quer dizer, ela está-se a despedir, ele tenta aproximar-se dela e ela despede-se, que a mote, fique lá bem. Ganzoá, Gã de Gana e Zoá de João. Portanto, senhor João, o Zoá, por acaso, se tivesse dois U's, significava bebida alcoólica.
Então, quarelar em português é fazer rir. Então ela despede-se, que é a mote, e depois diz: Senhor João, você me faz rir. Retenhamos esta frase, porque ela vai ser ligeiramente adulterada mais à frente, faz-se uma anáfora. O senhor João não se deixa ficar, o João Eusébio da Construção, possivelmente, e insiste: por favor, pedir-lhe vou. Desejo a sede de matar. Portanto, ele está a querer beijá-la, como ela está a negar, ele requinta o seu pedido e diz que está com sede, portanto precisa molhar a boca. E então molha a boca na boca dela. E então ela responde-lhe com muita esperteza: pois não, vou-lhe água buscar. E ele diz: fica aí, fica por aí, espera só, espera aí, porque, onde é que estava? Que é boba, é bem isso. A sede já se apagou. Espera aí, espera só. Eu já não estou com sede, não se vai embora. Então, ele traduz como: a sede já se apagou, sente-se aqui junto a mim. E depois acrescenta: entrou-me um tal fogo assim, dos pés até à cabeça. E ela responde: Gazua, o alocatessa. Disse queixosa e fugiu. Ora, tal como eu disse, fazia-se aqui uma anáfora: Gazua, o aloquelela. Passa a ser Gazua, o alocatessa. Quer dizer, agora já não é que você faz-me rir, agora já é Senhor João, você me enerva. Quer dizer, ela já está a ficar irritada. Então aqui é uma queixa. Ela disse queixosa e fugiu. Há aspectos formais também a levar em conta. A minha preocupação imediata foi a de vos dar os aspectos contextuais e a de traduzirmos as expressões cuja tradução ou não estava feita pelo poeta ou não era clara. Agora podemos reler o poema no seu conjunto. Lá na ilha pequenina encontrei certa deidade, tão formosa na verdade que a julguei obra divina. Vem cá, minha menina, eu lhe disse: oh meu amor, não me fuja, por favor. Vá um beijo, minha bela. Gana, gana, me disse ela. Que quer dizer não, senhor? Não sabe que a vida andou só por um beijo seu? O atolo me respondeu e sorrindo se corou. E daí? Perguntou. Sou João, disse a sorrir, um criado para servir, que a bote volveu-me ela, gazua, wala, quelela, macutumé, está a mentir. Um favor pedir-lhe vou, desejo a sede matar. Pois não, vou-lhe água buscar. Aqui, estranhamente, ela responde em português. Que engaboba, emenguiçou, a sede já se apagou. Sente-se aqui, junto a mim. Entrou-me um tal fogo assim, dos pés até à cabeça. Gazua, o alocatessa, disse queixosa e fugiu. Este foi o primeiro poema. Este poema teve imensa repercussão. Como teve muita repercussão, teve imitações. Havia na altura 2 poetas que colaboravam bastante no Almanaque Lembranças Luso-Brasileiro. Um deles era um poeta intelectual, até hoje muito conhecido, canónico, um dos poetas da patrologia literária irlandesa, que é o Joaquim Dias Cordeiro da Mata, e o outro era um comerciante, aliás, um guarda-livros português, pois talvez tenha se tornado também comerciante, mas era um guarda-livros português que foi muito novo para Angola. E depois ele e os irmãos estavam ali na zona de Luanda até Odondo, margens do Kwanza, e portanto ele tinha também bastante este tipo de convívio e sabia falar Kimundo. Naturalmente, como disse, qualquer pessoa ligada ao comércio tinha que saber falar Kimundo se estivesse numa zona de fala Kimundo, Kikongo se estivesse numa zona de fala Kikongo, ou o mundo se estivesse numa zona de fala o mundo. Era o caso do poeta Eduardo Neves, que depois veio a ser referido, não de uma maneira muito elogiosa, pelo António de Assis Júnior no romance O Segredo da Morta, publicado já na década de 1930 pelo António de Assis Júnior, o nativista e nacionalista, o proto-nacionalista, que nos deixou também o relato sobre o quanto esta comunidade intermédia sofreu e foi proletarizada com o avanço do colonialismo pós-Conferência de Berlim. O Eduardo Neves chegou então novo, casou-se com uma senhora dali, com quem teve filhos, e falava Kimundo e participava em danças de Macemba, naturalmente, até porque ele terá chegado lá, creio que com 15 anos, em plena juventude, digamos assim, para a época. Ele então escreveu o poema Num Batuque. Num Batuque, possivelmente, ou muito provavelmente, indica que ele estava numa macemba, numa festa onde se dançava e cantava macemba. O poema diz então assim: Num batuque ontem andei, onde vi certa morena. Tão gentil era pequena que nem eu dizê-lo sei. Ele não diz que é menina, nem que não é menina. Ele diz que é uma morena. Com isto ele que significará que não é branca. Mas também não diz que é negra ou mestiça, é morena. Tão gentil era a pequena
que nem eu dizê-lo sei. Ao dizer tão gentil, ele já desmente todo o preconceito de cor, que aliás não podia ter. Ele casou-se com uma senhora, entre aspas, de cor. Como está? Lhe perguntei logo que de perto a vi. Quer dançar? Lhe repeti. Não se acanhe, minha bela. Este vai com mais cuidado. Ele não quer logo um beijo, pergunta se ela quer dançar. Também a situação, o cenário em que a ação decorre será um pouquinho diferente daquele do Tulson. O Tulson não diz que está num batuque, ele diz que está na ilha pequenina. A gente é que supõe que está num batuque, mas ele está na ilha pequenina, não está no batuque. Pode simplesmente ir a andar pela ilha, encontrou certa deidade e dirigiu-lhe a palavra. Aqui não, aqui é explicitamente num batuque e o poeta convida a moça para dançar. Mais uma vez, em português, mais uma vez, ela responde aqui em mudo. Toda bobo, me disse ela, ou antes, saia daqui. Portanto, ela rejeita como acontece no poema do Tulson. Vem cá, minha menina, eu lhe disse. Oh, meu amor, não fuja, por favor, vá um beijo, minha bela. Canangana, me disse ela. Que quer dizer, não senhor. E aqui, ele quer dançar e ela diz, saia daqui. E ele insiste, seja meu paro, menina, não se zangue por tão pouco. E ela responde, nossa Luca, é você louco. Vamos ensinar a coquina. Vamos aqui abaixo e traduzimos, coquina significa dançar, então ela está a negar a dança mais uma vez. E ele insiste, desse olhar a luz divina fascinado me deixou. Se um beijinho só lhe dou, gozarei prazer infindo. Já não quer dançar, já assume diretamente que o que ele quer é beijá-la. E a dança seria apenas um modo de aproximação até ao beijo. Ele diz então que vai gozar o prazer infindo se conseguir beijá-la e ela disse, Kikola, me disse rindo. Logo de mim se afastou. Kikola significa não pode ser. Por exemplo, se houver uma proibição. Segundo o António de Assis Júnior, o autor do já citado romance O Segredo da Morta, que é um romance muito interessante, mas de que ainda não vamos falar agora. Kikola significa funesto, grave, perigoso. Defeso não pode ser. É nesta acessão de não pode ser que o poeta toma a palavra Kikola. Nesta acessão não pode ser, e não pode ser porquê? Não porque seja impossível, mas porque é contra o dever, contra o direito, contra os bons costumes, o que não se deve tocar ou praticar. Convém, portanto, ler estes poemas, convém não, é necessário ler estes poemas sempre acompanhado de um dicionário de quimundo português. Kikola, mas ela nega, mas nega a rir e afasta-se. Aí ele insiste, porque foge? Venha cá, porque só me deixa aqui. Reparem, lembrem-se do poema de Tulson, não me fuja, por favor. Vá um beijo, minha bela. E depois vem a negação. Aqui vem primeiro a negação e ele diz, porque foge? Venha cá, porque só me deixa aqui. Wamono mudelei wamiamendekuna. Por favor, não se vá já, é ainda muito cedo. E ela responde, Kyusuka, disse amendo a moreninha tão linda. Katemungo, disse ainda, e retirou-se em segredo. Vamos às traduções e vemos, quando ela diz Kyusuka, a gente tem que dar atenção ao acento que está lá. Porquê? Porque se não tivesse o acento, tinha outra significação. Tendo o acento significa chega, já chega, basta. Indicando alguma impaciência, algum aborrecimento, embora não demasiado, porque ela diz até logo. E retira-se discretamente. Deixa qualquer coisa suspensa no ar, até logo, catemugo. E retirou-se em segredo. Isto foi escrito no Dondo, nas margens do Quasa, foi publicado em 1880, portanto deve ter sido enviado para o Almanaque Lembranças em 1878 ou 1879, mais tardar, portanto será em princípio posterior ao poema do João Eusébio da Cruz Tulson e, de facto, no poema idêntico no Cordeiro da Mata, e se chama Kikola, que ele escreve imitação dos versos de João Eusébio da Cruz Tulson. É quase uma censura ao amigo, ele era amigo também do Eduardo Neves e do João Eusébio da Cruz Tulson, aliás moraram os dois muitos anos nas margens do Quasa, o Eduardo Neves e o Cordeiro da Mata. Isto saiu no Almanaque Lembranças para 1888, portanto significa ter sido enviado em 1886, ou mais tardar 1887, e, portanto, é muito posterior à composição do Eduardo Neves e à composição do João Eusébio da Cruz Tulson. Mas parece que o Cordeiro da Mata, marcando que está a imitar os versos do Tulson,
Está como que a indicar que o poema original ou o poema de referência é o do Tulson e não o do Eduardo Neves. Ou seja, ele está também diretamente a dizer que o Eduardo Neves terá imitado o poema do Tulson. E daí eu dizer que o poema do Tulson, daí e por causa das datas, o poema do Tulson deve ter sido o primeiro desta série. O Kikola do Cordeiro da Mata, como veremos, é semelhante em tudo, até usa algumas palavras iguais às do Tulson. Em vez de ser na ilha pequenina, é nesta pequena cidade. Vi uma certa donzela, que muito tinha de bela, de fada, uri e da idade. A distribuição das rimas muda, mas o vocabulário é quase igual, incluindo a palavra da idade, que era muito usada naquele momento, como disse, em situações de enamoramento, de elogio amoroso, de tentativas de aproximação, e se calhar não só. Logo em seguida, tal como sucede nos outros dois poemas, o poeta diz: minha querida, em português, peço um beijo, por favor. Bem sabes, ó meu amor, que eu por ti daria a vida. E ela responde em kimono: Guamiame ganayame. Não quero, caro senhor. Disse, sem mudar de cor. E depois continua: Makuto Kuagadalami, não creio no seu amor. Eu querendo a convencer: meu amor, não querem ver? Exclamou a minha flor. O que te assombra, donzela, nesta minha confissão? Tornei com muita paixão, olhando sério para ela, para convencê-la de que ele está mesmo bem intencionado, então ele olha muito sério, não é? E continua: não é dado, continuei, o que se sente dizer, sem ti não posso viver, só contigo feliz serei. E ela continua respondendo em kimono: kiriki amoneque. Ninguém a verdade fala. O sua quamacutuala, toda a gente falsa é. É mengana guixicana, aceitar não sou capaz, oh manca mesma tiragem, a sua fala que engana. Ele vai dando que muda a tradução, que muda a tradução. Oh querida, não há motivo para descreres de todos. Cada qual tem os seus modos. Eu em enganar não vivo, em enganar o aribuca. O senhor é muito esperto, queria dizer de certo, uso ela aquela macuca. Fala como homem de idade. Não sabes que o Deus do amor é um grande inspirador, minha formosa beldade? Depois falei-lhe ao ouvido e me respondeu: Kikola, não pode ser. Ai, que tola, por quem o foi proibido? Portanto, aqui também se deixa no ar. Ela nem sequer desaparece. Não se dá o diálogo por fido. Ele está ainda a insistir. Ai, que tola, por quem o foi proibido? Portanto, está a abrir uma continuidade e ele não nos transcreve como última fala a fala dela, negando definitivamente. Ela só diz não pode ser, mas ele tenta. Fica então a coisa em aberto, ou seja, esta estrutura típica de poema bilingue, em que com tanta naturalidade e graça se misturam a métrica europeia e a fala cotidiana de Luanda, tal como as palavras em kimono e as palavras em português, esta estrutura vai mudando ligeiramente. De versão para versão, estas imitações são, na verdade, versões, e com essas mudanças, a tendência para que a negação da mulher seja suavizada por qualquer coisa que fique em suspenso, dizendo-nos que pode ainda acontecer uma resposta positiva. Pode ainda haver a tal aproximação, o tal beijo. Estes são os poemas que eu chamei poemas de Macema, mas que genericamente são poemas de aproximação, em que o homem tenta aproximar-se geralmente de uma jovem, de uma mulher, e ela se nega, porque Kikola não pode ser, isso não é assim que se faz, né? Canangana. Não, senhor. O professor Salvato Trigo, com toda a propriedade, chamou estes poemas de negaça feminina, o típico poema de negaça feminina, e de facto é também isso. O poema em que o homem se aproxima, a mulher nega. Acho estes poemas realmente muito interessantes e convido-vos a lê-los com mais atenção. Quanto a nós, iremos progredir para uma fase mais recente, iremos considerar a seguir o poema do Pedro Félix Machado, a poesia de Pedro Félix Machado, e depois entraremos no século XX em Angola. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de colocar gosto quando gostam e de subscrever o canal.